Pronto, gente. Agora estamos aqui no Mars e vamos dar uma olhada aqui no algoritmo que eu implementei. Tô até com medo que implementei faz uns dias, era tarde da noite, eu tava com sono. Tá com medo de encontrar alguma maluquice aqui. Mas vamos lá. Eu fiz em duas partes, tá? Eu fiz uma parte inicial onde eu quero realmente fazer só a conversão de um único número. E aí eu fiz uma outra versão final, em que eu considero uma lista completa. Realmente aqui eu abro o arquivo, eu abro uma lista, né? Então minha lista numérica tem vários números. Tem só 3, mas para 100 não tem muita diferença não. E aí a gente consegue fazer completo aqui e ver que realmente funciona. Porque o ajuste da parte 1 para a parte 2 é relativamente, assim, é significativo. Então achei que só mostrar a primeira parte não seria suficiente para dar condições, né, de quem está aprendendo agora fazer a parte 2. Achei que eu tinha que ir um pouquinho mais longe. Tá, só que eu não quis aqui fazer em tempo real com vocês, porque é um algoritmo que eu acho um pouquinho complexo de ir desenvolvendo e corrigindo cada etapa. Então eu já deixei ele pronto aqui, tá? E eu vou explicar as ideias por trás dele. Eu acho que assim vai funcionar. Ou, pelo menos é a maneira que eu tenho agora. E eu vou rodando, mostrando o resultado, e eu acho que vai dar para compreender. Bem, primeiramente, temos aqui algumas definições de alguns registradores que vão ser necessárias durante o código, tá? O registrador T1 eu chamei de número, tá? Ele basicamente é o número que eu leio da lista, certo? E vai ser esse número bem aqui, ó. Então, quando eu fizer uma operação de leitura, eu vou puxar esse valor e ele vai vir para esse num, originalmente, tá? O registrador T2 vai guardar o resto da divisão. A gente sabe que o resto da divisão é importante, é o resto da divisão que nos indica o dígito, né, quando a gente quer separar os dígitos do número, é o resto da divisão, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, no vídeo anterior, melhor dizendo. Esse char, o que acontece? O resto da divisão é um número, né? E quando a gente vai guardar, a gente vai guardar o caractere. Então, para converter o número para caractere, a gente soma 30. Então esse T3 vai guardar já o número convertido. Tá? Eu deixei 2 registradores diferentes para isso, porque eu acho mais didático. O meu objetivo aqui é ser mais didático, né? Não estou me preocupando, não estou com restrições de memória aqui, que precise ficar sendo, assim, ou limitação de uso de registradores, então eu posso esbanjar aqui um pouquinho. Bem, eu tenho o índice do buffer, tá? Então eu expliquei que eu ia usar a ideia de um buffer, em que eu vou escrever os valores no buffer, e aí os valores, entre aspas, ao contrário no buffer, e do buffer eu passo para o meu vetor final, escrevendo na ordem inversa. Então por isso que tem um indexador aqui do buffer. O indexador do número aqui, apesar de nesse exemplo eu só estar usando um número, né, eu quero usar esse código também para até 100 números. Então eu vou precisar de um indexador para ir passando número por número. E o quociente. O quociente é quando eu faço a divisão, né, o que sobra, eu obtenho um quociente e um resto. Aí eu pego esse quociente e divido novamente, eu vou obter um novo quociente e um novo resto. E assim por diante. Tá? Então o quociente é isso. Certo? Beleza. Então vamos lá. Bem, como eu vou fazer uma abertura de arquivo, eu vou precisar colocar o nome do arquivo que eu estou abrindo aqui. Certo? Este arquivo seria o arquivo de onde eu puxaria a lista. Na verdade, nessa versão aqui, eu não vou abrir a minha lista de um arquivo, tá? Acabou que ficou aqui. Mas eu não, nessa versão não vou puxar o meu arquivo de uma lista. Melhor dizendo, eu não vou puxar a minha lista de um arquivo. Eu vou colocar direto aqui o número que eu quero converter direto na memória. E o buffer ele tem 20 espaços pelo motivo que eu expliquei no vídeo anterior. O maior número que eu posso obter de 32 bits é um número que tem 19 dígitos. Considerando um dígito a mais, 20. É um buffer de 20 posições para ficar um algoritmo bem genérico, que funcione para listas de valores de qualquer quantidade de dígitos, desde que sejam dígitos que caibam em 32 bits. Bem, lembrando também que é só números inteiros, tá?
Então vamos lá, a primeira parte é dividir o número por 10 enquanto o quociente for diferente de 0. Tá? Então vou iniciar aqui o índice do buffer em 0. E aí eu vou fazer o teste do sinal. Tá? Acho que é a primeira coisa que eu vou verificar se o número é negativo ou positivo. Então primeiramente eu vou fazer um teste. Eu carrego o meu número, certo? Então essa notação aqui, ela não é uma notação de uma instrução de load básica. Ela é a instrução, é uma pseudo-instrução, né? Quer dizer, deixa eu falar melhor. Do jeito que está aqui, o montador que interpreta o que está escrito e transforma isso na versão básica, de um load. Tá? Vou só montar aqui para mostrar, na linha 20. Ó. Aqui na linha 20, o que eu escrevi, esse load que eu escrevi dessa forma, na verdade ele vai virar 3 linhas de código geradas pelo montador. Beleza? Mas essa forma aqui, ela é útil porque ela parece muito mais com a forma que a gente faz em alto nível. Este número que vocês estão vendo aí, ó, nada mais é do que essa label aqui, ó, número, certo? E esse índice aqui é a posição do número no vetor, como se fosse um vetor em alto nível, né? Então a posição 0 é o primeiro número, a posição 1 seria o segundo número. Aqui só um detalhe, né? Como é uma word, né? O segundo número estaria na posição 4, não na posição 1. Certo? Já que um word tem 4 bytes. Mas de qualquer forma, lembra muito mais a sintaxe de alto nível, então acho muito mais simples escrever o código assim. Deixar o trabalho para o montador mesmo. Bem, isso é carregado nessa variável número, que na verdade é o registrador que a gente definiu lá em cima, tá? Se você tiver esquecido, é o registrador T1, a gente definiu ele como num, tá? Então isso aqui também é diretiva para o montador cuidar, né? O montador troca todas essas palavras que eu escrevi pelos seus registradores específicos. Podem ver aqui na montagem que lá onde eu botei num, aqui na verdade é o T1, né? E o índice, ó, lá onde eu botei índice, na verdade é o T5. Tá? Então o montador ele substitui isso na hora que ele vai montar o código. Bem, continuando. Branch, greater ou equal, né? Então pula se for maior ou igual. Então botei assim, ó, se o número for maior ou igual a 0, eu pulo para convert. Então se o número for maior ou igual a 0, eu vou converter o número direto. Se não, ele segue o programa. Ou seja, se não é maior nem igual, ou igual a 0, é porque ele é negativo. Então ele desce para tratar da questão de ele ser negativo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é guardar em T0 o sinal de menos. Depois eu guardo no buffer o valor, esse sinal de menos, na primeira posição do buffer. Daí eu coloco T0 e menos 1. Aqui você pode se perguntar, para o T0 de novo, não já tinha usado o T0 para antes. Tá, eu estou usando esse T0 como um registrador extremamente volátil aqui. Ou seja, eu estou carregando tudo que eu quero carregar nele, que eu não vou precisar guardar por muito tempo, eu uso o T0, tá? Para não ter que ficar usando vários registradores. Então, por exemplo, eu só queria guardar esse sinal de menos aqui no T0 para poder guardar no buffer. Isso porque eu não posso fazer direto, assim. Tá? A sintaxe do MIPS não deixa eu fazer dessa forma. Se eu tentar fazer o build agora, ele dá erro, tá? Então o único motivo de eu ter botado no T0 antes foi para poder ficar de acordo com a sintaxe do MIPS aqui. Tá? Mesmo o montador, né, ele não faz tudo, né? Ele tem algumas coisas que ele consegue interpretar e outras não. Então ele não interpreta se eu botar aqui direto o caractere ou a constante. Eu preciso botar o valor de um registrador. Aí aqui eu coloquei o T0 como menos 1, de novo pelo mesmo motivo. Eu quero fazer uma multiplicação do meu número por menos 1. Então, se eu pudesse, eu teria botado aqui menos 1 direto. Tá? Se eu pudesse, eu teria botado menos 1 direto aqui, ó, número vezes menos 1. Mas a sintaxe da multiplicação, ela aceita? Tá, então aqui eu poderia ter simplesmente botado menos 1, tá? Um registrador a menos, tá? Bem, o montador, ele provavelmente converteu, de fato, a operação de multiplicação, ela exige que seja um registrador. Exatamente. Então mas ele conseguiu, né, interpretar e montou, transformou a minha multiplicação
em 2 operações e conseguiu lidar com isso. Tá? Então, de novo, aqui vai cair naquela ideia do fiz de madrugada com sono. Tá? Então, acho que eu vou deixar mais simples aqui, vou deixar o -1 direto. Tá? Não preciso botar no registrador. A minha ideia é só multiplicar o número por -1 mesmo. E eu creio que eu não vou precisar disso para nada mais adiante. Bem, por fim, eu incremento o índice do buffer. Incremento o índice do buffer para poder seguir com a conversão dos demais dígitos. Bem, aqui ele vai seguir convertendo o próximo dígito, certo? Bem, eu faço o quociente igual ao número. Tá? Eu poderia ter trabalhado tudo dentro da variável número, mas quando a gente vê aqui o nosso algoritmo de conversão, né, a gente pega este primeiro número aqui, eu divido por 10, gera um quociente. Aí eu divido o quociente por 10, gera um quociente. Eu divido esse quociente por 10, gera um quociente. Tá? Então, a rigor, esse primeiro número não é um quociente, né? Ele é só um número. Daí, quando eu divido, aí sim ele vira um quociente. Mas no meu código, eu disse que o meu primeiro número ele ia ser tratado como quociente. Daí eu vou fazer sempre o algoritmo assim: quociente dividido por 10, quociente dividido por 10, quociente dividido por 10. Tá? Então, só esse detalhe. Tá? Então, por isso que eu igualei. Bem, continua-se. A gente coloca o número 10 dentro de T0, daí faz a divisão. Aqui sim eu acho que não daria para ter dividido por 10 direto não, que realmente precisa ser o registrador. Vamos tentar. De fato ele dá um erro aqui, tá? Dizendo que o operando 10 é inválido, tá? Então aqui realmente precisa ser T0, tá? Precisa ser um registrador, né? No caso eu estou usando T0. E aí a operação de divisão, ela gera essa operação div, ela gera um quociente e o resto. O quociente vai no registrador LO e o resto no registrador HI. Você consegue ver esses dois registradores aqui, ó, no final dessa tabela. O registrador, esses dois registradores, eles não têm números, como vocês podem ver aqui. Eles não são registradores de propósito geral do MIPS. Você não consegue trabalhar então com instruções de move, load mediate, essas coisas. Então existe uma instrução especial para mover o dado que está dentro do registrador HI para outro registrador, que é o MFHI. E a mesma coisa para o LO, MFLO. Então, usando o MFHI, eu tiro o valor que está no HI e guardo dentro desse registrador resto. E usando o MFLO, eu tiro o valor que está dentro do registrador LO e boto dentro do registrador quociente. Então, guardei o resto, guardei o quociente. Adiciono 30 ao resto, já que resto é um número, e eu quero que ele se transforme em um caractere para poder armazenar. Tá? Então, transformo em um caractere, armazeno, e aí eu armazeno esse registrador que eu batizei de char. E, finalmente, com o número já transformado em caractere, eu armazeno ele na memória. Então, faço um store byte, e aí eu armazeno o caractere na minha memória, especificamente neste buffer intermediário que eu tinha comentado com vocês. Então, eu vou armazenar no buffer, no índice do buffer, certo? Então, por exemplo, para o número menos 257, esse índice agora vai ser 1, porque eu passei aqui em cima por esse trecho de código, onde ele tratou do sinal de menos e incrementou 1 no buffer. Tá? Incrementou 1 no índice do buffer, melhor dizendo. Então, quando chega nesse ponto, o índice do buffer já é 1. Então, já estou guardando na posição seguinte. Eu já guardei na 0 e agora estou guardando na 1. Daí eu incremento o buffer de novo para ir para a posição 2. E aí eu comparo o quociente com 0. Branch not equal 0. Pule se não for igual a 0. Tá? Então, se não for igual a 0, eu pulo para o próximo, ou seja, o próximo dígito. Então, eu volto aqui para essa label próximo para fazer o próximo dígito. Isso vai se repetir até que, em algum momento, o quociente será 0. Se o quociente for 0, o código apenas segue adiante. E aí ele entra na etapa de escrita no arquivo. Ah, tá, agora faz sentido. Eu falei para vocês antes que eu não ia usar isso aqui para ler, né? Mas eu vou usar isso aqui para escrever, na verdade. Porque eu quero demonstrar a ideia de que se eu não escrever certinho, se eu não tiver nada para lidar com aquela questão dos caracteres sendo escritos ao contrário, meu arquivo não vai ficar correto. Tá? Então aquele file name inicial,
ele é para abrir o arquivo de escrita, né? Não é para abrir o arquivo para leitura, mas para escrita. Bem, então aqui é aquela parte, ó, open file, aí estou usando o argumento 1 por A1, que significa que eu vou abrir para escrita. Daí vem essa parte que é o write file, certo? Aqui, ó, eu vou escrever a 4 bytes, tá certo? E close file. Então nessa versão simplesmente escrevo o -257 no meu arquivo e pronto. Beleza? Observa que o que eu estou escrevendo no meu arquivo é o meu buffer, né? Certo? Então vamos lá. Eu vou rodar isso aqui e vou executar passo a passo. Bem, ou quase passo a passo. Primeiro eu vou carregar o número, né? Load número, são 3 steps aqui na versão do código básica. E aí eu carreguei o meu número. Vou desmarcar esse hexadecimal. A gente consegue ver aqui direitinho que é -257. Então agora eu vou fazer o teste se o número é negativo. Branch greater ou equal, né? E aí como o número é negativo, ele segue, né? Ele pula quando não é negativo. Como é negativo, ele segue. Aí ele vai carregar o valor no sinal de menos em T0. Tá aqui, ó. Aqui está em decimal, 45. Se eu botar em hexadecimal, eu vejo que é o valor 2D. Sinal de menos em hex. Se eu marcar aqui a tabela ASCII, eu consigo ver... não, eu consigo ver aqui não. Ele não alterna lá nos registradores. Mas ok. Bem, e agora ele vai armazenar store byte, T0, buffer, T4, certo? Ou seja, na área de memória que eu reservei para o buffer, ele vai guardar o sinal de menos. Então eu vou executar esse passo. São 3 steps aqui. E ele armazenou. Tá aqui, ó. 45 armazenado aqui. Se eu marcar agora sim o ASCII, você vê que está o sinalzinho de menos aqui armazenado, certo? Agora eu vou multiplicar o meu número por -1. Então meu 257 agora vai virar... O meu -257 vai virar 257, como vocês podem ver aqui. Vocês também conseguem ver aqui embaixo, porque a multiplicação também gera o resultado dela em LO. E aí, seguindo o código, eu vou incrementar o índice do buffer e vou fazer este move. Eu não lembro o que é este move, é linha 27, deixa eu só ver aqui. Linha 27, o que é que tem na linha 27? Ah, sim, é um move para passar o numerador para o quociente, para continuar o algoritmo de conversão. Tá? Então vou passar aqui. Então vou fazer meu algoritmo de conversão todo usando T6. E no T1 vai ficar o número original lá. Certo? O módulo do número original, melhor dizer. O T0 vai guardar o 10, que é o divisor. E aí T6 dividido por T0, ou seja, 257 dividido por 10 na primeira vez, vai dar 25 e sobra 7, certo? Então fazendo a operação, a gente vê aqui, ó, 25 LO, 7 HI, quociente e o resto. Eu vou mover o quociente de LO para aquele registrador que eu batizei de quociente e o resto para o registrador que eu batizei de resto, usando essas duas instruções. Primeiro o resto, depois o quociente. Então vai lá, pá. Então os dois registradores que eu tinha guardado para isso estão aqui, ó, 7 e 25. Aí eu vou somar 30 no valor do resto. Somando 30 no valor do resto, ele virou esse valor aqui. Deixa eu botar em hexadecimal, pronto. Em hexadecimal, eu tinha 7 mais 30, 37 hexa, que equivale ao dígito 7. E aí eu armazeno no buffer. Então são 3 passos aqui para armazenar no buffer. E armazenei aqui o 37, como vocês podem ver. Se eu marcar ASCII, já dá para ver, ó, o sinal de menos e o valor 7. Bem, seguindo aqui o código, eu comparo para ver se o quociente é 0, não é, eu volto para continuar. Então vou fazer agora a mesma coisa para o próximo dígito. Vou passar um pouquinho mais rápido. Pronto, eu cheguei no ponto, ó, desmarcar aqui este ASCII, esse hexa. Então eu cheguei no ponto onde eu já fiz a divisão, 25 por 10, deu 2, sobrou 5. E aí eu vou somar aqui, já somei 30 aqui, né, ao resto, virou 35. E eu vou armazenar no buffer. Beleza, já armazenou aqui no buffer, é o 35 hexadecimal, que é o 5 na tabela ASCII. Beleza, falta só o último número, então eu vou aqui mais rápido.
Vou ficar olhando para cá, ó, quando aparecer o número 2 aqui é porque acabou, certo? Pronto. Apareceu o número 2 aqui, acabou. Então ele vai testar agora se o quociente é 0 e ele vai descobrir que o quociente é 0, então ele segue adiante. E agora ele vai para a escrita do valor, certo? Vai escrever o valor no arquivo. Então, open file, syscall. Bem, se o arquivo abrir corretamente, ele vai gerar o file descriptor no V0, que é o número positivo. Vamos ver. Ok, gerou aqui, ó, número 3. Então, o arquivo abriu corretamente. Agora, vamos seguir. A gente guarda esse file descriptor em T0, caso eu vou precisar dele, né? E aí eu vou agora escrever no arquivo. Aí, observa aqui que eu vou escrever no arquivo buffer, certo? E eu escrevi 4 bytes, né? São os 4 bytes do meu buffer. Syscall, e aí finalizo. Acabou o meu código. Como é que eu sei que deu certo? Bem, eu tenho que abrir agora o diretório onde eu armazenei esse arquivo, né? Então, diretório, vou até me lembrar aqui onde foi. Foi aqui, ó. Use exact OneDrive curso arquitetura mais strtest. Tá? Então, OneDrive, cursos, arquitetura, Mars, source e strtest. Pronto. Apareceu aqui, ó. Menos 752. Vixe, mas tá errado. Não deveria ser menos 257? Exatamente. Deveria ser menos 257. Então, naquela versão, eu não fiz nada para lidar com essa questão. Não fiz nada para resolver esse problema. Então, ele escreveu ao contrário. Tá? Eu queria que vocês vissem isso acontecendo. E para que aquele buffer, então? Claro, aquele buffer já estava prevendo ali que isso ia acontecer, né? Então, já chamei ele de buffer. Né? Porque a minha ideia agora é que, a partir do buffer, eu corrijo esse problema. Bem, como esse vídeo ficou muito grande, eu vou fazer a versão 2 no outro vídeo. E a versão 2 vai ser resolvendo esse problema e também aproveitando e fazendo já com que o algoritmo fique válido para uma sequência de números aqui, de até 100 números. Então, até já no próximo vídeo.